disse: esse é o nosso rei, esse é o nosso rei, que a lâmpada de Israel nunca venha se apagar. E dali em diante, o sofrimento, veio a alegria, e ele passou tantos sofrimentos na sua vida, que ele dizia: eu queria ser como um pássaro no deserto, como um pelicano no deserto. O que é um pelicano no deserto? O pelicano, o lugar do pelicano não é no deserto, é no aquático, é no lugar aquático, numa lagoa, no rio, não é, pastor? E aquele pelicano estava no deserto. Muitas vezes ele queria fugir. Ele diz: olha, até os pardais se procuram se alojar na casa do Senhor. Como eu queria ser esses pardais. E eles chegaram ao ponto de fugir. Ele queria fugir da presença de Deus. Para onde me irei, ó Deus, do teu Santo Espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se eu subir aos céus, tu lá estás também. Se eu tomar as asas da águia e habitar na extremidade do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Para onde eu fugirei? Ninguém foge da presença de Deus. Ninguém foge do caminho do Senhor. Ninguém foge da justiça de Deus. Deus está patente e presente em todos os momentos. Você conhece Deus no momento em que as portas se fecham. Eu quero encerrar aqui trazendo uma experiência da minha vida, meu ministério. Quando eu aceitei o Evangelho, eu tinha apenas 13 anos de idade. Aceitei jovem, adolescente, não tinha experiências profundas. Conheci o Evangelho, fui para a igreja, crescendo ali nos adolescentes, tocando violão, e a 2 jovens e tal. Resultado: essa vida começou a crescer, se avolumar, e o cristianismo começou a penetrar. Jesus começou a transformar a minha vida, até que um dia eu disse: minha mãe, eu agora sou evangélico, sou da igreja, sou cristão. Mas meu filho, E aí meu padrasto se levantou contra essa minha atitude. Disse: a partir de hoje você não entra mais aqui, já que você é crente, vai dormir na igreja onde você estava. Aqui você não entra mais, você aqui não vai viver mais. E aí eu tentava por muitas coisas: não, ele vai entrar. Minha mãe dizia: ele vai entrar, ele não vai entrar, ele vai entrar, não vai entrar. Empurrava minha mãe, e chegou um ponto dele me deu um bufetão, que eu caí assim com a Bíblia virou de barro, de lama, estava chovendo. Eu disse: não, minha mãe, entre, vá para tanto, mãe, eu vou para a casa do meu amigo. 14 anos, 15 anos. Aí me acolheram lá na igreja, me levaram para a casa de uma irmã. A irmã das irmãs disse: eu crio ele, nós vamos criar ele e tal, e aquele negócio todo de adolescente, Eu entrei na graça de uma família, essa família então me levou para casa. E eu fui criado ali, fui crescendo, até que cheguei meus 19, 21 anos, E aí a coisa começou a mudar. Glória a Deus começou a trabalhar no meu coração. Meu Deus! Aleluia! Deus foi trabalhando, foi maturando, foi mudando, limpando, me purificando, transformando, até que eu percebi que Deus estava me chamando para o ministério. Glória a Deus! Aleluia! Mas antes, aí um pastor disse: vamos, irmãos, esse garoto aí tem muita coisa para nos oferecer, irmãos. Esse garoto aí tem muita coisa. Aleluia! Eu evangelizava, eu levava os folhetos, eu pregava nos ônibus, nas ruas, nas casas, nos lugares, e tocava violão, levava ali a mocidade. E até que então esse pastor disse: Aleluia! procure um seminário, e a igreja vai pagar o seu seminário. Glória a Deus! E aí eu procurei aqui o Seminário Batista, lá em Recife,
E então a igreja pagou todo o meu seminário. Glória a Deus. Durante 4 anos, pagou o meu seminário, a igreja pagou, eu terminei o bacharel, e de seguida eu já estava com meus 23 anos, e conheci, né, a minha ex-esposa, e nós fomos, né, daqui de Maceió, de Arapiraca, fomos direto para o sul, né, para uma missão da igreja, né. Eu fui enviado pela Junta de Missões Nacionais, e lá eu assumi uma igreja, e Deus começou então a trabalhar na minha vida. Glória a Deus. Aleluia! Abriu umas portas, né? Eu fui assumir uma igreja, e cheguei lá, já a casa pastoral já paga, os 5 salários, né? E uma igreja muito boa, e dali eu comecei a trabalhar, inexperiente aí, daqui, tateando aqui, ali, acolá, caindo aqui, ali, acolá, e me equilibrando, e Deus me abençoou. Glória. E foi me abençoando, fui para a igreja de Vitória do Espírito Santo, Bahia, e assim resultado. Mas uma coisa eu tinha no meu coração, era a minha mãe. Eu tinha tudo, mas eu não tinha minha mãe por perto. Eu perdi muitos anos ausentes com a minha mãe. Eu Aleluia. perdi o contato com ela, eu perdi o amor, eu perdi o vínculo, eu perdi a distância, causou uma separação muito grande, Aleluia. ao ponto que o tempo passou, os anos passaram, a velhice chegou e eu não percebi que minha mãe já estava no fim da vida. E aí então, queridos, lá no sul, né, os problemas aconteceram no meu casamento e tal, e resultado não deu certo, e então tive que me separar, e voltei para Maceió com a mochila, cheguei aqui, Deus, né, nos deu, eu conheci a Fabiana, Deus nos deu um terreno, e fomos abençoados, e resultado, e fomos nessa, e naquele momento eu sempre dizia, Deus, Aleluia! não deixe minha mãe morrer antes que eu, pelo menos, não curta, não sinta o seu calor, não sinta o seu amor, não sinta ela por perto. E queridos irmãos, Glória a eu Deus. sempre orando. Tive grandes oportunidades de ir embora, mas sempre a minha mãe. Algo impedia, não permitia eu ir embora, não permitia eu ir para longe, porque alguma coisa, e se eu perder a minha mãe? Eu tinha um amor muito grande por minha mãe. Por que eu tinha esse amor grande por minha mãe? Porque ela fez algo que marcou a minha vida. Aleluia! A minha mãe marcou algo muito forte na minha vida, enquanto eu tinha na idade dessa criança. Ela saiu daqui de Maceió com 13 anos, 14 anos, pastor. Foi. Aqui na Rua Formosa. Rua Formosa. E meus avós, meu pai separou, bateu nela, espancou ela, né? E eu pequeno ainda. Resultado. O que aconteceu? Aí a minha tia lá de Salvador Aleluia. disse, venha-se embora, Dilma, que nós vamos cuidar de você. Glória. E aí meus avós disseram assim, deixe ele, Dilma, aqui, Glória a que nós Deus. vamos cuidar. E ela disse, não, o meu filho vai comigo. Glória a Jesus. Ele me levou para Salvador. Chegou lá, queridos irmãos, ela foi morar com essa tia minha, ela foi trabalhar de cozinha, foi trabalhar, né, de restaurante, e me levava, né? E depois conheceu uma amiga e fomos morar numa Palafitas, num bairro chamado Uruguai, que era, as casas eram de madeira, a gente fazia os serviços, né, biológicos ali mesmo, né, caía ali mesmo, e, enfim, e minha mãe foi assim, pobre, mas não me largou, não me deixou. Aleluia. Conheceu um padrasto, Aleluia. e esse padrasto então assumiu ela, né? E nós crescemos juntos. E minha Glória. mãe cresceu junto comigo, eu com ela, e tantas experiências profundas.
Aleluia. E aí então eu disse, eu preciso de estar mais perto da minha mãe. Oh, glória. Eu vim para Maceió. Compramos esse terreninho, conheci a Fabiana, nós fomos morar juntos. E então chegou um momento em que minha mãe adoeceu. Quebrou o fêmur, depois quebrou outro fêmur, e eu fiquei 16 dias dentro do hospital. Larguei tudo. Fui cuidar da minha, Glória. fui estar com Aleluia. ela lá, dentro do hospital. Glória a Deus. Ela melhorou, voltou para casa. E eu voltei, fui para Curitiba. Eu digo, Deus, não deixe minha mãe morrer antes que eu. Não curta, não viva enquanto ela está viva. Deixe, Aleluia, pelo menos, Senhor, eu viver Aleluia. esse momento feliz ao lado dela. E eu tentei alugar uma casa, tentei alugar uma casa, tentei ir embora para a Bahia, algum interior lá da Bahia, ficar perto da minha mãe. Não queria mais saber da minha casa, não queria mais saber, eu queria estar ao lado dela. E Deus não permitiu. Glória a Deus. Essa é a palavra. Você confiaria em Deus? Oh, glória. No momento em que Ele fechasse a porta para você, cerrasse o céu, não dissesse mais nada para você, silenciasse. Foi o que aconteceu. Aleluia. Glória. E aí, queridos irmãos, minha mãe adoece. Minha mãe adoeceu. E aí, meus irmãos disseram, Xande, a mãe não está bem. E aí me preparei aqui, eu sabia, Deus já tinha falado comigo, ela não vai mais voltar. Nós se despedir dela. Ela não vai mais voltar. O mais velho da família era eu, o primeiro casal. 4 filhos, 2 solteiros Glória. e 2 casados. Uma casa de 3 andares, ela sozinha, teimosinha, subindo, descendo. Resultado. Cheguei lá, disse, vocês podem trabalhar, eu vou cuidar da nossa mãe. Eu vou dormir lá. Eu fiz um propósito. Aleluia. Assumi a minha mãe. E ao lado dela o tempo todo. Bate foto, as irmãs viram, as fotos, os vídeos que eu fiz. E aí eu sabia que minha mãe já estava indo embora. Já não respirava mais, seu pulmão já estava comprometido, já ela estava praticamente morrendo. Mas estava viva, estava ouvindo. Eu dizia, mãe, pegue na minha mão. Tudo que eu disser à senhora, a senhora aperta a minha mão. Aleluia. E aí eu comecei a voltar à minha infância com ela apertava. Voltei a falar, você lembra, mãe, que quando eu estava sem dinheiro, a senhora enrolava o dinheiro no papel higiênico. Dizia, meu filho, Glória. tem esse dinheirinho aqui, abra esse papel higiênico, vê se dá para você chegar até Curitiba. Tem aqui, meu filho. Eu não sei como ela não trabalhava, não tinha dinheiro, não tinha nada, mas nunca ela dizia não para mim. Glória a Deus. Ela fazia alguma coisa para suprir as minhas necessidades. Aleluia. E aí eu relembrando, disse, mãe, a senhora se lembra? A senhora se lembra? E ela apertava a minha mão. Eu disse, doutor, por favor, deixa eu tomar um banho de sol com a minha mãe. Pelo menos um banho de sol com ela. E então o doutor dela chamou o fisioterapeuta, pegou então um balão de oxigênio e nos levou para o sol, para ver o sol. Disse, olha, mãe, a única coisa que eu posso lhe oferecer, é a única coisa, é alegria Glória a Deus. nesse momento, e a Aleluia. senhora saber que está tomando banho de sol, Aleluia. e Deus está nos visitando, está lhe visitando, meu irmão.
A alegria, minha mãe, que eu tenho hoje, se a senhora um dia partir,